salmodiar ao Senhor nessa manhã com o Salmo 119, do 81 ao 88. Aleluia. Desfalece-me a alma aguardando a tua salvação, porém espero na tua palavra. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo: quando me haverás de consolar? Já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Quantos vêm a ser os dias do teu servo? Quando me farás justiça contra os que me perseguem? Para mim abriram covas os soberbos, que não andam consoante a tua lei. São verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quase deram cabo de mim na terra, mas eu não deixo os teus preceitos. Vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. O versículo que vamos meditar hoje chama a palavra de Deus de mandamentos. Repita. A palavra de Deus é composta dos seus mandamentos. A palavra mandamentos, ela define o poder legislativo da palavra. Deus é o alto e máximo legislador. A lei de Deus não pode ser burlada. Os mandamentos de Deus não podem ser desobedecidos. Quem pensa que desobedece e fica ileso, não perde por esperar o que virá pela frente na prestação de contas. Quem desobedece os mandamentos entra em juízo. Quem obedece os mandamentos não entra em juízo, porque se assemelha a Jesus, que em tudo foi obediente ao Pai até a morte e morte de cruz. Aleluia. Então, o alfabeto de Deus é obedecer. Do homem é ABCD, mas de Deus é obedecer. Ou obedece ou está fora. Ou obedece ou está fora do Filho. O Filho, Jesus, representa obediência. Amém? Então Deus mandou, é para obedecer. Glória a Deus. E os mandamentos de Deus hoje, para nós, os mandamentos de Deus não se resumem aos 10 mandamentos escritos pelo próprio dedo de Deus nas 2 tábuas de pedra. Não, os mandamentos de Deus hoje percorrem aí, preenchem toda a Escritura, até o final, até o Apocalipse. Amém? Então, Deus não tem hoje 10 mandamentos, tem muitos mais a serem observados, que, embora sendo muitos, todos eles apontam para uma coisa só: o propósito de Deus na salvação é a santidade dos salvos, que nós sejamos santos. Por isso todos os mandamentos se resumem em um: sede santos. Aleluia. Muito bem. Estamos aqui nesse parágrafo do 81 ao 88 e hoje é o dia do versículo 86, cujo tema vai ser, diga, fé na palavra. Aleluia. De vez em quando eu falo aqui sobre os 2 tipos de fé, a fé natural e a fé sobrenatural. A fé natural não é na palavra. A fé natural é em coisas, em eventos ou em ídolos. E às vezes quando colocam essa fé natural em Deus ou em Jesus, não adianta nada para a salvação, porque a fé natural não salva, porque ela não vem da palavra, ela vem da natureza humana, ela vem na própria natureza humana, por isso que é fé natural. Que as pessoas,
colocam essa fé no que elas quiserem. Tem gente que coloca até essa fé natural na inexistência de Deus. Eles creem que Deus não existe. Eles são crentes na inexistência de Deus. A fé natural o homem coloca no que ele quiser, mas não tem salvação. É por isso que existem tantas religiões no mundo, porque as pessoas escolhem que religião que ela quer, aonde é que quer colocar a sua fé, mas isso não tem nenhuma projeção salvífica para a eternidade. Isso só mantém essas pessoas no estado natural de condenação, porque naturalmente todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A fé na palavra é a fé sobrenatural. Não é da natureza do homem, é sobrenatural. Ela procede de Deus, como Paulo declarou em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, não vem da vossa natureza, é dom de Deus. E algo muito interessante é que Deus não dá esse dom para todo mundo. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2, a fé não é de todos. Tito capítulo 1, versículo 1, a fé é dos eleitos de Deus. A fé salvífica é exclusiva daqueles que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a fé salvífica. Ninguém mais vai ter acesso a esse dom. Eles vão usar de fé natural até quando eles mesmos escolhem colocar a sua fé em Jesus. É isso que faz as pessoas que dizem por aí nas igrejas evangélicas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Elas aceitaram Jesus, mas não foram aceitas por Jesus. A fé sobrenatural nos faz ser aceitos por Jesus e não aceitar Jesus. A fé sobrenatural nos faz ser aceitos por Jesus e nos torna sua propriedade exclusiva, e o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Aconteça o que acontecer, o firme fundamento de Deus permanece igual, tendo este selo inamovível, imutável. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E é esses que vão morar no céu. Essa é Salmo 33:12, a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Esses são aqueles, Marcos capítulo 4, que Jesus disse: a vós vos é dado, revelar, conhecer os mistérios do reino dos céus. Os outros só vão conhecer superficialmente, por meio de parábolas que eles vão ouvir, palavras que vão ouvir e nunca vão chegar ao entendimento, como aqueles que Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3, ouvem, mas nunca chegam ao entendimento, porque não lhes é concedido isso por Deus. Só é concedido por Deus aos que são de Deus. Não existe em todo o universo nada melhor e mais maravilhoso do que ser propriedade exclusiva de Deus, do que pertencer ao Senhor. E é isso que nos leva então, que leva os eleitos de Deus a essa verdadeira fé. Diga de novo, fé na palavra. Aleluia. Bom, em português, os tradutores da Almeida Revista e Atualizada
traduziram assim esse versículo. O salmista falando com Deus: são verdadeiros os teus mandamentos, são verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Bom, vamos ver em hebraico, que tem alguma diferença aqui em hebraico, por isso que o título Fé na Palavra vem do texto original no hebraico. Em hebraico, o salmista escreveu aí, com essas letras que vocês estão vendo aí, em hebraico: Kol mitzvoteiha emunah, sheker redafuni azreni. Com letras em português, lá em cima diga Kol mitzvoteiha. Isso que está lá em cima é todos os teus mandamentos, até aí está beleza. Kol é todos, e mitzvoteiha, teus mandamentos. Todos os teus mandamentos. Agora tem uma palavrinha interessante na segunda linha, diga emuná. Essa palavra aí não existe em português. Não existe em português. Por isso, para definir o que ela significa em português, nós temos que falar mais palavras do que uma palavra só. Emuná aqui, nesse contexto, vai significar o seguinte: todos os teus mandamentos são dignos de credibilidade. Dignos de credibilidade, tudo isso aqui, dignos de credibilidade, está em uma palavra só aí: emuná. Emuná, dignos de credibilidade. Todos os teus mandamentos são dignos de credibilidade. Kol mitzvoteiha emuná. Sheker é em vão ou sem razão. Sheker, em vão, diga sheker, é em vão ou sem razão, tá? Aí na última linha diga redafuni. Redafuni é eles, os homens maus, né? Os homens ímpios aí me perseguem. Sem razão eles me perseguem. Sem causa nenhuma eles me perseguem. E aí vem um pedido, na última palavra diga azreni. Azreni é pedindo para Deus: ajuda-me. Amém? Então quando você quiser orar pedindo ajuda para Deus, fica Azreni Adonai, Azreni Adonai, ajuda-me, ajuda-me, Senhor. Azreni Abba, ajuda-me, Pai. Ok? Muito bem, então, melhor traduzido para o português, nós temos agora aí, todos os teus mandamentos são dignos de credibilidade, sem razão me perseguem, ajuda-me. Repita. No Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, você já deve ter percebido que é muito raro, nos 39 livros do Antigo Testamento, é muito raro você encontrar a palavra fé. A palavra de duas letrinhas, fé. Pode procurar aí depois numa chave bíblica e você vai ver que a palavra fé raramente aparece no Antigo Testamento. Ela aparece muito no Novo Testamento. A fé, a palavra fé, aparece muito no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento ela aparece muito poucas vezes aqui nas nossas traduções, em português. Porque essa palavra que foi traduzida aí por dignos de credibilidade, emuná, a palavra emuná, emuná é a palavra que é usada para fé no Antigo Testamento. Poucas vezes essa palavra vai aparecer, como por exemplo, no livro do profeta Abacuque. Livro do profeta Abacuque. Abra aí na sua Bíblia, porque eu não coloquei no slide, o livro do profeta Abacuque. Vamos ver quem vai achar primeiro. Tandadadã. Livro do profeta Abacuque. Existe esse livro aí, viu? Esse livro existe, viu? O profeta Abacuque. Para ajudar, ele está depois de Naum e antes de Sofonias.
Ajudou aí? Depois de Naum e antes de Sofonias. Livro do profeta Abacuque é um dos textos raros aonde vai surgir a palavra fé. E quando esse texto aqui está em hebraico, no lugar da palavra fé está exatamente essa palavra que tem nesse versículo aí, emuná. Emuná é fé. Abacuque 2:4. Abacuque 2:4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Repita. Pela sua fé, né? É interessante que essa palavra fé, né, que aparece raramente no Antigo Testamento, aparece aqui no livro do profeta Abacuque. E o profeta Abacuque está vivendo aqui numa época, o profeta Abacuque está vivendo aqui numa época pré-cativeiro babilônico, antes do povo de Israel ser levado por Nabucodonosor para o cativeiro babilônico. E ele foi um dos profetas, assim como Jeremias, por exemplo, que tentou clamar a Deus para ver se conseguia evitar o cativeiro babilônico, evitar que o povo de Deus fosse levado para o cativeiro babilônico, só que era tarde demais. O pecado desse povo já havia transbordado. E a correção de Deus já havia sido determinada. E assim, vocês podem orar o tanto que vocês quiserem, Jeremias pode orar o tanto que você quiser, Abacuque pode orar o tanto que você quiser e pedir para eu não levar eles para o cativeiro, porque eu não vou atender a oração de vocês, eu vou levar eles para o cativeiro sim, porque eles se tornaram um povo soberbo, um povo incorrigível. Por isso Abacuque ora: eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. A maioria do povo de Israel não tinha retidão de alma, e por isso foram todos levados para o cativeiro. Mas no meio deles, sempre no meio dessa multidão de gente chamada, existem os poucos escolhidos. Os poucos escolhidos são representados aqui pelo justo. O justo viverá pela sua fé. Abacuque está querendo dizer aqui que no meio de todo mundo que vai ser levado para o cativeiro, vai um remanescente fiel, vai um remanescente justo, vai alguns poucos escolhidos que mesmo no cativeiro viverão pela fé. Viverão pela fé. Esse é o contexto de Abacuque. O cativeiro babilônico representa exatamente onde nós estamos hoje. O cativeiro babilônico representa a vida na terra. Nessa terra aqui nós estamos na Babilônia. Nós estamos vivendo na Babilônia. Babilônia, que significa terra da confusão, é aqui o sistema mundial, o sistema secular do mundo, o estilo de vida que os homens criaram para viver a revelia de Deus, para viver sem Deus. Muito bem, obrigado, muito felizes sem Deus. É assim que a humanidade vive na terra. Ninguém quer nada com Deus. A única coisa que eles pensam de Deus é um Deus que os abençoe e dê para eles tudo o que eles querem. Mas um Deus que lhes manda alguma coisa, um Deus que lhes dá mandamentos, um Deus que lhes dá ordens, eles não querem saber de nenhum dos mandamentos de Deus, de nenhuma das ordens de Deus, eles não querem obedecer a Deus, porque para esses homens soberbos, eles é que são os donos de suas vidas.
Eles dizem: a vida é minha e eu faço da minha vida o que eu quiser. Eu tenho livre arbítrio, eu sou livre para escolher o que eu quiser. E ninguém e nem Deus se intromete no meu livre arbítrio. Eu faço o que eu quero. Isso é o soberbo. Por isso a sua alma não é reta nele. E no meio deles, porque Deus não os destrói de uma vez, eles estão caminhando para a destruição. E porque não são destruídos de uma vez? Porque Deus, na pessoa de Jesus, falou com Abraão: se houver 10 justos, por amor dos 10 justos, não destruirei as cidades. As cidades do mundo inteiro cairão, assim como Sodoma e Gomorra. Como Sodoma e Gomorra, Deus fará chover fogo e enxofre na guerra do Armagedon, no final da grande tribulação, sobre todas as cidades. Por isso está escrito em Apocalipse 16: e caíram as cidades das nações. Isso vai acontecer depois que Deus retirar daqui todos os seus eleitos. Enquanto os eleitos estão aqui, eles, como todos os outros, vivem na Babilônia, mas mesmo vivendo na Babilônia, eles vivem pela sua fé. Eles não vivem conforme os babilônicos, eles não vivem conforme os mundanos, eles vivem pela sua fé. Aqui está uma radical diferença dos crentes chamados para os crentes eleitos. Porque os crentes chamados dizem crer em Deus, mas são imitadores do mundo. Gostam do mundo. Se alegram com as coisas do mundo e não com as do Senhor. Mas os eleitos de Deus, a sua alegria é Cristo, a sua alegria é a palavra, a sua alegria é o Senhor, a razão da sua vida é o Senhor. Eles não gostam de mais nada que tem por aí a não ser do Senhor, porque eles veem que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Por isso eles não vivem segundo a carne, eles vivem segundo o Espírito. E isso é viver segundo a fé, pela fé. Este texto de Abacuque, ele vai ser repetido 3 vezes no Novo Testamento, 2 vezes pelo apóstolo Paulo, e uma vez na carta aos Hebreus, e alguma coisa vai mudar nele lá no Novo Testamento. A mudança que nós vemos em português também tem nas línguas originais. Aqui, neste versículo 4 de Abacuque, tem o pronome possessivo sua. O justo viverá pela sua fé. A sua fé aí, a fé desse justo, é a fé sobrenatural, que ele ganhou de Deus, que ele recebeu de Deus como um dom. Ele recebeu o dom da fé e ele vive de acordo com essa fé. E essa fé é na palavra. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus, não é outra coisa. Viver pela fé é viver em obediência à palavra de Deus. Eu tenho ensinado isso daqui. Quando qualquer circunstância surge na sua vida, como você deve se comportar, como você deve agir, qual deve ser o seu modus procedendo diante dessas circunstâncias, deve ser conforme Deus ensina na palavra. Se você viver conforme, se você enfrentar todas as situações, enfrentar todas as circunstâncias, como Deus ordena na palavra, você está vivendo pela fé. Isso é viver pela fé. Por isso, então, o justo viverá pela sua fé. Diga: a minha fé. A minha fé é um presente que eu ganhei de Deus. Que privilégio, hein? Deus não dá esse presente para todo mundo.
A fé Ele dá aos seus eleitos. É por isso que tem um monte de crente que não consegue obedecer. Eles não conseguem obedecer a palavra. Eles não conseguem viver pela fé. Porque eles não têm esse presente. Eles têm ainda a fé natural. É a fé que os levou a aceitar Jesus. Eles não foram escolhidos, foi eles que escolheram Jesus. Mas os seus eleitos, Jesus diz, não fostes vós que me escolhestes, não fostes vós que me aceitastes, foi eu quem vos escolhi a vós outros. Esses pela fé. Por isso, essa é a vitória que vence o mundo, 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé nós podemos obedecer, temos poder para obedecer a palavra, porque tudo é possível ao que crê. Aleluia. Então, esse é o presente. O pronome possessivo aqui, o justo viverá pela sua fé. E viver pela fé é viver obedecendo a todos os mandamentos de Deus, a toda a palavra de Deus, porque todos os seus mandamentos são dignos de credibilidade. O justo, o eleito de Deus, dá toda a credibilidade à palavra de Deus. Não dá credibilidade à palavra de homens, dá credibilidade à palavra de Deus. Aleluia. E aí Paulo em Gálatas 3:11, vamos ver aqui Gálatas, agora vem para o Novo Testamento, Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, versículo 11, e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Muito cuidado, porque tem pessoas que leem esse versículo e pensa que a lei não existe mais, a lei não é necessária, só é necessária a fé, não é necessária a lei. Está errada essa interpretação. A interpretação correta é o seguinte aqui, que aqueles que tentarem praticar a lei, obedecer os mandamentos, apenas com a fé natural, não vão conseguir. E é por isso que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Mas o justo viverá pela fé. Viver pela fé, essa fé aqui é sobrenatural, e essa fé sobrenatural nos reveste de poder para obedecer a lei. E nós conseguimos praticar a lei pela fé, por meio da fé, por meio desse poder que Deus nos dá de viver pela fé. Note que aqui Paulo citou Abacuque, mas tirou o pronome possessivo, sua, e colocou apenas pela fé. O justo viverá pela fé, pela fé. Qual é essa diferença? Com o pronome possessivo e sem o pronome possessivo. Com o pronome possessivo está dizendo que a fé sobrenatural é um presente pessoal de Deus para cada um. Então Abacuque coloca sua ênfase no fato dessa fé sobrenatural ser um presente pessoal de Deus para cada um dos seus eleitos. Mas aqui a ênfase de Paulo não é na possessividade pessoal da fé, do dom da fé, mas apenas da fé sobrenatural em si mesma. O justo viverá pela fé. Qual fé? A fé que é dom de Deus, a fé que não é de todos, a fé que é dos eleitos de Deus. Só os eleitos de Deus, só
cada eleito de Deus é chamado aqui de justo. O justo viverá pela fé. Porque só os eleitos de Deus vão estar no céu, porque só os eleitos de Deus vão experimentar a justificação. Por isso já são chamados na palavra de justo, vivendo pela fé sobrenatural. O justo, ele não precisa mais da fé natural, ele descarta ela. Ele só precisa da fé sobrenatural. É por essa fé que ele vive. Assim também em Romanos, vamos ver agora em Romanos, capítulo 1, voltando um pouco aí de Gálatas. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1, 17. Para complementar, vamos pegar o 16 também. Romanos 1, 16 e 17. Todos juntos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Que interessante, que em Gálatas Paulo escreveu, o justo viverá pela fé. Ele usou uma outra preposição, pela fé. E aqui ele usou uma preposição por fé. Por fé. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de estudar a língua grega pela qual Paulo escreveu, você vai entender dentro da língua grega o uso dessas duas preposições, o pela e o por. Na língua grega, o pela representa um dativo. Em grego é um caso de formação do substantivo chamado dativo, ou seja, o justo viverá pela fé que ele recebeu de Deus, por aquela fé que ele recebeu de Deus. E aqui Paulo usa por, que não é em grego, o por não é usado no grego no dativo, ele é usado no genitivo, que dá a mesma ideia de Abacuque, a sua fé. A sua fé. O justo viverá por, esse por aqui significa por meio da sua fé. Por meio da fé que ele recebeu de Deus. Ou seja, o dom da fé que Deus nos deu é o segredo para vivermos a palavra de Deus. É o poder para conseguirmos praticar a palavra de Deus. Só os eleitos de Deus têm esse poder de conseguir praticar a palavra de Deus, tá? Mesmo diante de dificuldades naturais e humanas, a fé sobrepõe as dificuldades naturais e humanas, a fé sobrepõe os limites humanos, mesmo que eu seja limitado, a palavra de Deus é ilimitada. Deus me deu um instrumento, a fé, e por meio dessa fé, através dessa fé, eu consigo praticar aquilo que, na minha limitação pessoal como ser humano, eu jamais conseguiria. Aleluia. É o que Jesus está me vindo, só uma ilustração. É o que Jesus disse para o apóstolo Pedro. Quando Pedro, de cima do barco, falou para Jesus que estava lá andando sobre as águas: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Pode vir. E Pedro foi e andou sobre as águas. Pedro foi e andou sobre as águas. Quando foi que Pedro afundou? Pedro afundou quando ele perdeu o foco da fé.
quando ele perdeu o vínculo da fé e colocou aquilo dentro de uma possibilidade humana. Como é que pode humanamente eu estar andando sobre as águas? Não pode, não pode mesmo. Ele afundou. Senhor, me ajuda. Aí quando Jesus deu a mão para ele, ele voltou a ter o vínculo da fé, a firmar na fé. Olha só, as águas ali representam, andar sobre as águas representa obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus é um milagre de fé. Só quem tem fé consegue obedecer a palavra de Deus. Só quem tem fé consegue andar sobre as águas. Sem fé, afunda. Sem fé, naufraga. Paulo fala de pessoas da sua época que naufragaram na fé, que afundaram na fé, tá? Quando passa a crer em si mesmo, quando passa a pensar que é na sua própria natureza, que é na sua própria força. Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O justo viverá por fé, é o justo sendo guiado pelo Espírito de Deus. Romanos 8:14, os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E como o Espírito Santo guia, João 16:13, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. A sua vida é um carro, se você estiver na direção, vai afundar. Se você for para o banco do passageiro e deixar o Espírito de Deus na direção, ele vai te guiar sobre as águas. Você vai ter poder. Isso é o que significa o poder do Espírito Santo em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Antes de receber o Espírito Santo, Pedro não conseguiu deixar de negar Jesus, negou 3 vezes. Mas depois que recebeu o poder do Espírito Santo, ele proclamou para os judeus em Atos capítulo 2 que Jesus Cristo é o Filho de Deus, é o Salvador, foi ressuscitado, nós somos testemunhas. Qual foi essa diferença no Pedro? Que no poder natural você nega Jesus, mas no poder sobrenatural você proclama Jesus, você anuncia Jesus, você confessa Jesus diante de quem quer que seja. Pelo poder sobrenatural da fé, por meio da fé, por isso aqui o justo viverá por fé, por meio da fé. É o Senhor dirigindo o carro e não nós. Então somos guiados por Ele, não somos nós quem estamos guiando, não somos nós quem estamos dirigindo, é Ele quem está guiando, é Ele quem está conduzindo. Os muitos chamados querem Jesus, mas eles querem Jesus no banco do passageiro e eles mesmos ficarem dirigindo. Jesus não senta no banco do passageiro, ou Jesus senta no volante, ou Ele não está nesse carro. Aleluia. É Ele quem dirige a nossa vida. Isso é o significado do por aqui no Romanos. E quando nós vamos para Hebreus capítulo 10, vamos agora para a última vez que Abacuque, o texto inspirado a Abacuque, foi citado aqui 3 vezes no Novo Testamento. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 38. Hebreus 10, 38, tá? Só que para dar contexto, para dar um bom contexto, nós temos que ler aqui, ó. Nós temos que ler do 36 ao 39, tá? O versículo de Abacuque está reproduzido aqui no 38a. Então nós vamos passar por ele aqui, lendo do 36 até o 39. Encontraram?
Então, leiam comigo aí, tá? Se revistam de todo ânimo, alegria e amor e leiam comigo. Vamos ler juntos. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Aleluia. Olha só, vamos passar um pouco por esse texto, ó, versículo 36. Se tem uma coisa que temos necessidade é de uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, muito dinheiro no banco. Mas por que está todo mundo atrás disso? O que tendes necessidade é de perseverança. Porque Jesus disse em Mateus 24:13: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando você for retirado da terra, não vai levar sua casa, não vai levar seu carro, não vai levar a sua roupa. E quando Judas escreveu aqui, Judas, irmão de Tiago, antes de Apocalipse, falou assim, ó: odeie a sua roupa. Pega a sua roupa e fala: eu te odeio. Odiai até a veste manchada pela carne. A sua roupa não tem salvação. Essa sua roupa aí está condenada. Ela não vai para o céu. No céu tem roupa nova esperando por nós. Daqui desse mundo nada levaremos. Por isso o que vale aqui é a fé e a perseverança na fé. Perseverar na fé. Tendes necessidade de perseverança para quê? Para que indica propósito, indica finalidade, objetivo. Qual o propósito da perseverança? Qual a finalidade da perseverança? Qual o objetivo da perseverança? Para que eu tenho que ter perseverança? Para que, havendo feito a vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Para que, havendo feito a vontade de Deus, portanto, viver pela fé é viver em santificação. O justo viverá pela fé é viver em santificação. Olha, não adianta nada, amados. Olha, essa multidão de crentes aí enchendo esse mundo gospel aí que nós temos hoje, que é uma vergonha. Enchendo igrejas, parece que é de Deus, porque é uma multidão de gente, que não se santifica, que nem ouve falar de santificação nessas igrejas. Não vivem pela fé. Não adianta cantar bonito, ter as melhores bandas de música, melhores instrumentos. Estava assistindo esses dias aí uma igreja norte-americana aí, né, um louvor deles, e aí depois eu comparei com o show da Madonna. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É só um triunfalismo musical, mais nada. E as pessoas que estavam participando lá
agiam igual as que estavam participando nos shows do mundo. É a mesma coisa, nos shows do mundo também levantam as mãos, batem palmas e pulam. A mesma coisa. E letras, só letras de autoajuda. Ainda ontem eu coloquei no Facebook uma frase que a maioria das pessoas só consideram a bondade de Deus e não consideram a sua severidade. Romanos 11 é para considerar a bondade e também a severidade de Deus. Hoje em dia a severidade de Deus é uma coisa que inaceitável nesse mundo. Deus é só bom, né? Deus é bom o tempo todo, eles colocam. Deus é bom o tempo todo, Ele também é severo o tempo todo. Ele também é justo o tempo todo. Ele também é exigente o tempo todo. Ele também é santo o tempo todo. Ele também abomina o pecado o tempo todo. Mas não é considerado mais isso. Por isso não tem respeito a Deus, não tem reverência a Deus. Não tem reverência a Deus. Porque não se santifica, não existe santificação. Isso que nós trabalhamos muito aqui na nossa congregação, santificação, não está existindo aí fora. E por isso não verão a Deus. Sem santificação, ninguém verá o Senhor, não há exceções. Ninguém verá o Senhor. Então, tens necessidade de perseverança para quê? Para quê? Havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa é o clímax da salvação. Quando seremos perfeitos, quando seremos santos na imagem perfeita de Jesus, 1 João 3,2, seremos como Ele é, seremos tal como Ele é, seremos santos como Jesus é santo. Não teremos mais nenhum pensamento desviado, não teremos mais nenhum sentimento desviado, não teremos mais nenhum desejo desviado, não teremos mais nenhuma vontade desviada, não teremos nenhuma má inclinação, nenhuma má tendência, nenhuma concupiscência. Seremos plenamente santos. Vamos alcançar essa promessa num piscar de olhos. 1 Coríntios 15, num piscar de olhos sereis transformados. Mas até lá tendes necessidade de perseverança na santificação. Perseverança na santificação. É assim que o justo vive pela fé. Porque ainda dentro de pouco tempo, Jesus virá. Aquele que vem virá. Aquele que vem virá e não tardará. Nenhuma mentira saiu da boca de Jesus. E ele termina a Bíblia, ele quis terminar a Bíblia em Apocalipse 22, dizendo 3 vezes, prometendo 3 vezes: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, certamente venho sem demora. Jesus está voltando, o que vem virá e não tardará. Aí vem o 38, todavia, parte A, Deus falando, Deus falando, o meu justo viverá pela fé. O mesmo pela fé de Gálatas 3,11, pela fé, o justo viverá pela fé. Mas aqui o autor de Hebreus, sob a inspiração do Espírito de Deus, colocou um outro pronome possessivo, referindo-se ao justo ser uma posse de Deus. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. O meu aí é o que me pertence. Firme fundamento. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Para muito crente, Jesus vai dizer lá no juízo final: nunca vos conheci,
nunca vos conheci. Mas Senhor, Senhor, olha o que nós fizemos em teu nome. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas no firme fundamento, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Pertencem a Ele, por isso Ele diz: o meu justo viverá pela fé. A fé que eu doei a Ele. A fé que é o presente que eu dei para Ele. A fé que é o instrumento que eu dei para Ele conseguir viver como eu mando viver na minha palavra. Como eu mando viver na minha palavra. Ele vai conseguir porque eu dei a Ele. E aí ele coloca aqui uma impossibilidade. A impossibilidade do justo retroceder. O justo nunca retrocede. O eleito nunca retrocede. O eleito nunca é como o cão que volta ao seu vômito. O eleito nunca é como a porca lavada que volta a revolver-se no lamaçal. O eleito não olha para trás. Quem olha para trás não é digno do reino. O eleito nunca olha para trás. O eleito nunca tem saudade das cebolas e dos alhos do Egito. Os eleitos olham para frente. Os eleitos percorrem a carreira que lhes está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Os eleitos não retrocedem, porque se retrocedesse, olha o que Deus diz: se retroceder, a minha alma não terá mais prazer nele. Nele não se compraz a minha alma, significa a minha alma não terá mais prazer nele. Quer que eu seja bem franco com vocês? Deus não tem nenhum prazer em quem não é dos seus eleitos. Nenhum prazer. Todos os que não são eleitos são pessoas que causam desprazer em Deus. Eu não gosto desses caras. Sabia disso? Nem o amor de Deus é para eles. O amor de Deus é para quem ama Jesus e guarda a sua palavra. João 14, 23. A esses o Pai amará, e viremos para Ele, e nele faremos morada. Todos os outros, desprazer. Desprazer. O amor de João 3,16 está no passado, não está no presente e nem no futuro, está no passado. Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho unigênito. E esse mundo amou o Filho unigênito? Esse mundo respeitou o Filho unigênito? Esse mundo crê no Filho unigênito? Esse mundo recebe o Filho unigênito? Esse mundo se converte ao Filho unigênito? Aí o João 3,16 é o que 3,36 é o que está valendo. Quem é rebelde contra o Filho, o que permanece sobre ele é a ira de Deus, não o amor. É a ira de Deus. O amor de Deus então se direciona só para os seus poucos escolhidos. Por isso em João 14, 23 o verbo não está mais no passado, o verbo está no futuro. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, obedecerá a minha palavra, viverá de acordo com a minha palavra, e a esse o meu Pai o amará, e nós viremos para ele e faremos nele morada. Glória a Deus. Muito bem. Por isso que nós, agora o autor de Hebreus se coloca aqui falando em nome de todos os verdadeiros eleitos de Deus. Nós, porém,
não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Amados, a nossa alma, tá? É na nossa alma que está todo o pecado. É na nossa alma que veio a transmissão do pecado de Adão. É na nossa alma que veio, tá, toda a carga pecaminosa, todo o pecado original. É na nossa alma, não é no corpo. O corpo é inocente. Ele é movido pela alma. E não é no espírito que recebemos. O espírito está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é a alma, é na alma. Só que para nos santificar, Deus não quer destruir a nossa alma. Ele quer destruir o pecado na nossa alma. Mas a nossa alma Ele quer conservar. No céu nós vamos manter a nossa personalidade, você será essa pessoa. A sua alma tem os registros únicos da sua única pessoa, essa pessoa que você é e que Deus vem lavando no sangue do seu Filho, purificando, santificando, para que você chegue a viver a realidade de ter lá no céu essa mesma alma que você tem agora, só que santa, sem mais nenhum pecado, nenhuma inclinação. Então somos da fé para a conservação da alma. Deus não quer destruir a nossa alma, porque seria destruir a nossa pessoa e nos levar para o nihilismo, para o nada. Deus quer conservar a nossa alma, tirando dela, desapegando dela o pecado por meio da obra da santificação em Cristo Jesus. Aleluia. Para que nós tenhamos poder de viver todos os mandamentos de Deus, porque todos os mandamentos de Deus são dignos de credibilidade. Ou seja, como se dissesse assim, sabe os mandamentos de Deus? Pode crer neles, que eles são verdadeiros, eles são justos, eles são bons. Pode vivê-los, pode obedecê-los. É aconselhável obedecer os mandamentos de Deus, porque é aqui que você vai se dar bem diante de Deus. Mas em contrapartida vai ser perseguido pelos homens, vai ser perseguido pelo mundo, tá? Sereis odiados de todos neste mundo por causa do meu nome, mas nem precisa dizer, ajuda-me, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Estou convosco todos os dias. Por isso, ainda que atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. Bordão e cajado, tudo isso é a palavra, tá? Preparas uma mesa na frente do inimigo, tudo isso é a palavra. Unges a minha cabeça com óleo, é a mente sendo revestida pela palavra. Meu cálice transborda, é a minha mente transbordando do conhecimento de Deus na sua palavra. Tudo isso no Salmo 23 é a palavra. E assim nós vamos vivendo cada dia de nossa vida, tá? Sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, até que eu esteja habitando na casa do Senhor para todo o sempre.